Muito bem, vamos agora mudar de assunto, falar da reforma tributária que trará ao país mudanças profundas no sistema brasileiro com a criação do novo imposto de valor agregado, que é o IVA. As estimativas apontam que uma alíquota média de 28%, colocando o Brasil entre os países com a maior carga tributária do mundo. Sobre esse assunto, eu vou conversar de forma remota com Guilherme de Ferreira, que é advogado tributarista. Doutor, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Afinal, doutor, o que é esse IVA e quais, os encargos aí que ele pretende unificar ou substituir? Olá, muito bom estar aqui falando com todos vocês hoje. Nós temos aí a reforma tributária, onde veio com a intenção de simplificação, um ponto de atenção que ela não veio com a intenção de redução de impostos, mas de simplificação. Então vai ser uma unificação de impostos municipais, estaduais e federais. Quais sejam eles? ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI. Então essa é a intenção da reforma tributária. E todos esses 5 impostos se transformaram, então, no IVA dual, que o IVA dual será dividido em CBS e IBS, e também teremos o imposto seletivo, que será o IS. Certo. Doutor, sobre este caso, este assunto, isso foi votado no Congresso Nacional, aprovado, então, esse imposto, como o senhor disse, ele não é uma redução da carga tributária, muito pelo contrário, é, na verdade, uma junção de tudo. A dúvida que fica é, como é que vai ser a distribuição agora desse imposto? Já que estamos juntando os encargos federais, municipais e estaduais, eles vão todos para o caixa do governo e o governo fará o repasse para esses municípios? Já funcionava assim ou vai ter alguma mudança? Olha, o sistema tributário nacional, o sistema tributário brasileiro, ele é centralizado, mas ele já existiam as suas regras de distribuição. Então, antes impostos estaduais já ficavam mais concentrados dentro do estado, os municipais dentro dos municípios e os federais para o ente federado, Então, para a União. Em relação aos impostos federais, para PIS, COFINS e IPI, esses continuarão sendo distribuídos para a União. Então, ali se transformará no CBS e o CBS já tem sua destinação para a União. Já os impostos que eram os impostos municipais e os estaduais, que é o ICMS e o ISS, esses sim terão que ter definições posteriores. Será formado um conselho gestor e esse conselho gestor fará as definições de distribuição do recebimento, que será do recebimento do IBS. Certo. Doutor, sobre agora o que isso impacta, Vamos falar agora de serviços e produtos. E isso deve impactar alguns outros serviços ou isentar alguns serviços e produtos aí no nosso dia a dia? Sim, a reforma tributária trouxe diferentes viés em relação à redistribuição da carga tributária. Então, para tentar trazer uma justiça fiscal, a reforma tributária trouxe um aumento de impostos para as prestações de serviço. Então, o prestador de serviço pagava por volta de 5% de imposto, na sua totalidade em se tratando do ISS, agora ele vai pagar o IBS, que será o IVA dual. O IVA dual, então, está previsto de vir com uma alíquota de 28%. Então, vai saltar ali de 5% para 28%. Esse será o aumento para os prestadores de serviço. Algumas categorias terão uma redução de 30%, às vezes mais, da alíquota de 28%. Mas, em regra, qual é o impacto? As prestações de serviço terão um aumento. Ou o prestador de serviço tirará do lucro ou repassará para o seu consumidor final esse aumento. O que é bem provável repassar para o consumidor final, doutor? Dificilmente alguém vai abrir mão do lucro ali, do que ganha, por conta dessa mudança. Produtos aí do mercado, doutor, isso deve impactar também? Produtos da cesta básica, como é que fica essa questão, então, deste IVA? Isso, já em relação às indústrias, ao setor produtivo, a ideia é que esse setor ele seja beneficiado com a reforma tributária. Porque hoje o setor produtivo ele paga uma alta taxa, uma alíquota alta de imposto, e com a reforma tributária prevê então que fique ali fixado em até no máximo ao teto da alíquota, que seria os 28%. Então a ideia
é de que o setor produtivo ele tenha uma desoneração, que ele deixe de pagar mais impostos ou que seja mais simplificado para ele ter um custo operacional melhor. E isso, então, caso venha a acontecer de fato, impactará no consumo para o consumidor final. Ou seja, os produtos poderão vir mais barato caso as indústrias tenham uma redução e elas queiram repassar para o consumidor final. Além disso, temos outras questões dentro da reforma tributária, principalmente em relação ao cashback e isenções de produtos da cesta básica, que terá um impacto de redução e de que os produtos sejam mais baratos para o consumidor final. Doutor, para a gente finalizar aqui então, o senhor já disse que o novo imposto, a unificação, o IVA, ele não vem com o objetivo de redução de carga tributária. Afinal, mantém-se a mesma carga tributária ou eleva-se a carga tributária e o consumidor, o brasileiro, vai pagar mais imposto? A reforma tributária não veio com esse viés da questão de redução de impostos, mas sim uma simplificação. E aí trouxe a ideia de que, a partir do momento que tem a simplificação, as empresas, então, não precisarão gastar tanto dinheiro para que tenha conformidade fiscal. E a partir do momento que ela não tenha esse gasto, ela poderá, então, reverter esse custo ou em mais contratação ou em redução da sua cobrança do valor final da sua prestação de serviço ou da sua produção. Então, a ideia seria que essa simplificação levasse a uma redução de valores. Essa é a ideia principal da reforma tributária, que a gente só conseguirá ver se de fato será aplicado para a população, que vai ter de fato uma redução, quando for definido as legislações específicas do IBS e do CBS e começar na prática a cobrança dos novos impostos. Doutor Guilherme de Ferreira, advogado tributarista. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Bora MS, viu? Um grande abraço para o senhor. Abraço, eu que agradeço estar aqui com vocês. Tá certo, obrigado. Bom, tá aí, gente, falando de economia, abordando esse assunto tão importante, a reforma tributária, o IVA de 28%, né, a média de até 28%, né, o que pode colocar o Brasil aí como uma das maiores cargas tributárias do mundo. O que isso vai impactar no nosso dia a dia, veremos mais pra frente.